Segunda Crônicas, capítulo 24, nós vamos ler do verso 17 até o verso 27. Acredito que todos acharam. Diz assim a palavra de Deus: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio ira sobre Judá e Jerusalém. Porém enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredes os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque, ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros do rei. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filha de Sirite, a Moabita. E quanto aos seus filhos, e a grandeza do cargo que lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e Amazias seu filho reinou em seu lugar. Amém? Senhor Deus, que a tua palavra ela venha de encontro, ó Deus, aos nossos corações, para que possamos entender, ó Pai, o teu recado para nossas vidas, para que a cada dia, ó Deus, possamos sentir o desejo de estarmos mais parecidos com Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, hoje em dia existem muitas pessoas que se encontram afastadas do caminho do Senhor. Muitos crentes que se encontram desviados dos caminhos do Senhor. Os famosos, que levantam-se uma placa, afastado da igreja, mas não de Deus. Eu já conversei com pessoas desviadas dos caminhos do Senhor, e sempre que eu vou conversar com essas pessoas, eles falam que estão bem. Falam que estão bem com Deus. E realmente, isso é algo que assusta, né? De duas uma. Ou a pessoa está mentindo, ou a pessoa não sabe. Por quê? Como é que pode uma pessoa estar distante de Deus, deixou de congregar, deixou de ler a Bíblia? Como é que pode uma pessoa estar bem com Deus? A pessoa que abre a boca e fala que é crente, como é que a pessoa pode estar bem com Deus? Aí, aos olhos das Escrituras,
a gente pode ver que é impossível uma pessoa que esteja afastada estar de bem com Deus. É impossível. Por quê? Primeiro, a gente observa uma coisa interessante, o que fala Provérbios capítulo 14, versículo 2. Observa lá, Provérbios 14, versículo 2, mas deixa marcado o texto aí. Eu quero que o irmão marque esse versículo na sua Bíblia, né? Provérbios 14, versículo 2, que diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. É interessante observar o que a palavra de Deus fala aqui, é que aquelas pessoas que se encontram afastadas dos caminhos do Senhor, elas simplesmente estão desprezando a Deus. Aí você me fala, como é que pode uma pessoa dizer que está afastada dos caminhos do Senhor, está de bem com Deus, sendo que a atitude da pessoa mostra que está, de certa forma, desprezando a Deus, desprezando os caminhos do Senhor? Pode uma coisa dessa pessoa, à luz desse versículo aqui, mostrando, pode uma pessoa estar de bem com Deus? Não pode, irmãos, não tem nem condição. E muitas pessoas, infelizmente, né, estão nesse ritmo aí. Esse foi o tema que eu elaborei, foi o que eu vi no Facebook, achei interessante, eu até mostrei para os irmãos hoje. Afastado da igreja, mas não de Deus, né? O maior fake news da história, a maior notícia falsa da história é essa. E tem muitos crentes que estão, irmãos, enchendo a boca. Tem crente que enche a boca, eu estou de bem demais com Deus. Conversando uma vez com um rapaz, estava com ela com cerveja na mão e fumando cigarro. Eu conversando com ele, tal, vai lá, conversa para cá, conversa para lá. E o cara falou assim: eu sou crente desviado. Eu disse: meu Deus do céu, o cara fumando cigarro e com ela tem cerveja na mão, crente desviado. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus do céu, a que ponto esse cara chegou? Não vou duvidar, né, que um cara desse é crente. Não vou duvidar, porque se ele fala que ele é crente, entre ele e Deus. Mas eu fico pensando, irmãos, como é que pode, né, a pessoa falar nessa situação que está bem com Deus, nessa situação, entendeu? E a gente, por um lado, a gente, obviamente, a gente faz nossas falhas, nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas como eu falei, tudo aquilo que nós plantamos, existe daquilo vai o quê? Gerar uma consequência na nossa vida. E essa consequência na nossa vida, irmãos, mesmo se um pecado sendo perdoado por Deus, a consequência ela vai continuar, porque eu plantei. E quando você planta algo, ele cresce, né? Ele cresce. E existe os dois lados da moeda. A gente fazer nossa parte, e muitos das pessoas estão falando aqui, afastados do caminho do Senhor e dizendo que está bem, né? Só que, como eu falei, é impossível uma pessoa estar de bem com Deus sendo que está afastado dos caminhos do Senhor. É impossível. E do outro lado tem Deus agindo, obviamente, a favor do seu povo, a favor do seu filho que se encontra afastado. E como é que Deus vai agir dessa forma? Continuando amando, né? Disciplina, provações. A pessoa enfrentará tentações para que possa retornar aos caminhos do Senhor. Nós vamos ver aqui nessa noite coisas que vão mostrar claramente, né, que aqueles que se encontram afastados do caminho do Senhor, né, jamais é impossível de estar de bem com Deus. Jamais. E observa aí comigo, irmãos, por favor. Nesse texto aqui, vem falando a respeito do rei Joás. É interessante observar, irmãos, que o rei Joás, ele começou a ser rei muito novo.
né? Se você observar o versículo 1 do capítulo 24, nós vamos ver, tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Então observa que ele começou a reinar com quantos anos? Com 7 anos. Mas existiu uma trajetória para que ele fosse consagrado rei. Ele teve que ser escondido para não ser morto também por Atalia, uma mulher desesperada, uma mulher má. Mas ele começou a reinar com 7 anos. Ele teve os seus prodígios, ele teve as suas coisas, ele fez coisas boas. E ele teve, irmãos, Joás teve um grande homem de Deus ao seu lado, o sacerdote Joiada, um grande homem de Deus. Mas observa aí, que no versículo 2, fala uma coisa interessante. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Ele restaurou a casa do Senhor. Ele restaurou a casa do Senhor. Joás restaurou. Joás também, ele levou o povo à adoração a Deus também, a se comprometer com Deus. Mas até quando? Todos os dias do sacerdote Joiada. Aí vamos ver aqui, versículo 16, sabe o que fala o versículo 16? 16 não, versículo 15 e 16. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então esse homem, Joiada, sacerdote, homem de Deus, um grande instrutor, um grande homem de Deus que estava ali ajudando Joás, o rei Joás, ele foi sepultado aonde, irmãos? Na cidade de Davi com os reis. Ou seja, foi sepultado junto com os reis. Então era um homem bem estimado, né? Bem estimado, um grande homem de Deus. Agora, e aí? Após a morte de Joiada, o que aconteceu com Joás? O que aconteceu com Joás, irmãos? Porque nós lemos aqui. E nessa noite nós vamos ver aqui consequências que acontecem na vida daqueles que estão afastados do Senhor. Quais são as consequências? A primeira delas, irmãos, a gente pode encontrar no versículo 17 e 18, que diz assim: porém depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus e seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então a primeira consequência, irmãos, que acontece na vida daqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, segundo o texto que a gente vê, é a ira de Deus sobre tais pessoas que se encontram nessa situação. Então a gente observa que quando o povo estava servindo, Joás estava vivo, Joás estava lá servindo ao Senhor. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, o que é que ele fez? Deixou os caminhos do Senhor. E acarretou-lhe o que? Uma bênção de Deus? Não, irmãos, uma ira. Deus não gostou da atitude deles de ter deixado ao Senhor, porque só foi os príncipes se ajoelhar perante ele e pedir para que ele ajudasse, né, na questão de adoração pagã. Ele cedeu. Mas não uma bênção sobre eles? Não, uma ira. E tudo isso acontece hoje, irmãos. Será que Deus fica feliz quando o seu servo, né, se desvia dos caminhos dele? Claro que não. Claro que ele não fica feliz. Deus, ele ama seus servos. Deus, ele quer ver os seus servos andando nos caminhos dele.
Deus não quer ver seus servos aí andando como se fossem filhos do mundo, mas Ele quer os seus filhos andando nos caminhos dEle. É por isso, irmãos, que a gente observa lá em Lucas capítulo 15, né? A parábola do filho pródigo. Pai, me dá tudo que é meu, que eu vou partir. Né? O pai dá, toma. O menino parte e começa a gastar com meretriz, começa a pagar coisa para os outros e fica liso. Cadê os amigos? Cadê os amigos do cidadão? Ó, fugiu. Tem nenhum. O povo de Israel não gostava de porco, né? Não gosta de porco até hoje. E ele foi, ó, tem um emprego para tu, queria emprego para comer, que estava com fome, não tinha o que fazer. Qual é o emprego? O emprego que ele ganhou? Cuidar dos porcos. E ele, olhando os porcos comendo ali, ele queria comer a comida dos porcos, irmãos. Pense numa situação de humilhação, né? E você sabe isso aí o que é? É o lugar onde Deus deixa todos aqueles que se afastam dele andar. Desejar as coisas dos porcos, coisas humilhantes. Deus, ele permite. Por quê? Depois que esse rapaz, ele desejou isso, ele começou a pensar: na casa de meu pai, na casa do meu pai tem tanta coisa boa. Ele começou a refletir: eu sou um homem louco, porque eu deixei as coisas do meu pai para vir para cá. E aí ele volta, irmãos. E quando ele volta, ele pensava que o pai dele ia desprezar ele, porque ele ensaiou um discurso, né? Ele ensaiou um discurso. Mas quando ele chega, o pai dele está lá esperando ele. Isso é o reflexo, irmãos, de Deus para com a gente. Quando os seus servos se afastam dele, Deus sempre está esperando. Deus sempre está esperando. E é o que acontece hoje. Mas, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: ninguém nunca vai apresentar uma razão sincera, uma razão real para se afastar dos caminhos do Senhor. Ninguém nunca. Ah, mas eu não vou por causa do irmão falando tal. Ah, mas eu não vou por causa que eu queria, isso não aconteceu. Mas o que é que Deus fez? O que é que Deus fez com Joás? Para quando Joiada morreu, ele deixou os caminhos do Senhor, né? O que é que Deus fez? Deus não fez nada. Porque Joás, se ele tivesse continuado servindo ao Senhor, irmãos, a história contada aqui seria diferente. Seria diferente. Mas só não foi diferente, sabe por quê? Porque simplesmente ele escolheu não mais andar com o Senhor. E o que é que aconteceu? Uma coisa inevitável. Como fala o versículo 18, a última parte aí: por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. E é o que acontece, irmãos, na vida do servo de Deus. O servo de Deus, irmãos, ele não tem o que argumentar para se afastar dos caminhos do Senhor. Ele pode sim andar nos caminhos do Senhor, porque Deus, ele quer ver o seu servo andando nos caminhos do Senhor, nos caminhos dele. Amém? É isso que Deus, ele quer. É isso que Deus, ele quer. A segunda coisa aí que a gente pode observar, a consequência que vem na vida, né, de uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, a gente pode encontrar no versículo 19, que fala assim: porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E versículo 20: e o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgredes os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar, porque deixastes ao Senhor, também Ele vos
deixará. Então a segunda consequência, irmãos, que acontece na vida daqueles que se afastam dos caminhos do Senhor, é que Deus também se afasta deles. Mas como é que pode, pastor? Deus fala que nunca nos abandona. É verdade. Deus nunca nos abandona. É verdade. Mas, quando eu quebro a comunhão com o Senhor, Deus pode ter comunhão comigo? Quando eu quebro a comunhão com Deus, Deus pode ter comunhão comigo? Não pode. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é zeloso, Deus é justo, Deus é juízo. E Deus não pode ter comunhão com o pecado. Deus não pode ter comunhão. Como o versículo fala aqui, Joás, no período em que Joiada viveu, Joás estava lá, bem demais com o Senhor, as coisas prosperando, as coisas acontecendo. Mas quando o sacerdote Joiada morreu, o que é que ele fez? Ele deixou de ouvir, irmãos. Isso é grave. Olha, observa o versículo 19, né? Porém enviou o profeta, Deus enviou os profetas, entre eles, para o quê? Qual foi o objetivo de Deus enviar os profetas? Para os reconduzir ao Senhor. Ou seja, uma pessoa que está em uma direção, né, com os olhos vendados, aí vai outra pessoa, chega lá, pega ele, não é por aí, rapaz, você está indo pelo caminho errado, é por aqui, e coloca no caminho, e agora tira a vida, né? É o que aconteceu aqui, irmãos. Só que Deus enviou os profetas, como fala aqui, mas eles o quê? Olha o que o versículo fala: os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos, eles não quiseram saber, não quiseram saber do que Deus, do que Deus estava falando, irmãos. Isso é uma coisa grave, né? Aí você fala, você me mostra, como é que pode uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor estar de bem com Deus? Isso é uma notícia falsa, algo que não existe. Entendeu? Algo que não existe. O que mais existe hoje, sabe o que é, irmãos? São notícias falsas. O que mais existe hoje, aí na mídia, nas igrejas, e muitas igrejas, são ensinamento errado. São coisas que não estão na Bíblia, porque a Bíblia mostra a verdade. E uma pessoa que é fiel a Deus vai mostrar a verdade, vai querer ouvir a verdade. Mas o que é que acontece, irmãos? É a pior coisa que tem, irmãos. Você sabe o que é quando? Olha, um dos piores períodos da vida do crente, sabe qual é o pior período da vida do crente? É quando ele deixa de ouvir as palavras do Senhor. Eu conheço pessoas, irmãos, que infelizmente não tem o que você fazer. A única coisa que você tem que fazer é orar por ela, pela pessoa. Eu conheço pessoas nessa situação, crentes nessa situação. Alguns amigos meus cresceram junto comigo na igreja, mas não adianta você abrir a boca para nada, nem falar o nome de Jesus, porque não adianta. A pessoa precisa aprender, viver na prática o que é ensinado em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, e a sofrer humilhações para refletir que nos caminhos do Senhor é bem melhor. Nos caminhos do Senhor é bem melhor do que estar nesses caminhos assim. Irmãos, a Bíblia ela fala em Provérbios capítulo 1. Se você puder acompanhar lá, Provérbios capítulo 1.
a partir do versículo 23, você observa a seguinte forma, Provérbios 1, 23 em diante. Observa, Deus ele ama, Deus ele é justo, Deus ele é, amor. Mas observa o que fala o texto aqui: atentai para a minha repreensão, pois eis que derramarei abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Até que a gente observa uma coisa interessante, irmãos. Deus, ele pede para as pessoas estar o que? Atento às palavras dele, No versículo 24, Deus ele fala, porque ele clamou, ele falou, e as pessoas recusaram. Versículo 25 fala, ele clamou, mas as pessoas o que? Rejeitaram. Mas não é o que fala o capítulo 14, versículo 2? Aquele que na sua sinceridade teme ao Senhor, mas aquele que se desvia o despreza. Aquele que se desvia dos seus caminhos o despreza. Observa aqui, irmãos, versículo 26, também na minha parte eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Agora, o que está reservado para aqueles que deixam de ouvir as palavras do Senhor? Aperto e angústia. Quem é que quer isso aí? Quem é que quer isso? Ninguém quer, né? Ninguém quer isso. Mas isso aqui é reservado para aqueles que deixam de ouvir, de fazer a vontade do Senhor. Versículo 28 diz: então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Olha que coisa, irmãos. O que acontece? Pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, crentes, aqueles crentes que colocam fake news, uma notícia falsa na cabeça, afastado da igreja, mas não de Deus. Olha o que Deus fala para ele: você vai estar passando por angústia, mas não vou te ouvir. Vai clamar a mim, eu não vou te ouvir. Foi alguém, irmãos. Você acha que nessa parábola do filho pródigo, quando ele estava lá humilhando, querendo comer a comida dos porcos lá, foi alguém dar alguma comida para ele lá? Foi? Não foi ninguém. Não foi ninguém. O que salvou ele, sabe o que foi? Foi quando ele pensou na casa do pai. Na casa do pai dele. Porque ele pensou, quando eu estava na casa do meu pai, estava vindo tudo bem. Tudo estava indo corretamente comigo. Eu estava andando direitinho na casa do meu pai. Tinha tudo. Estava até mais gordo. Mas agora estou desnutrido. Né? É o que acontece, irmãos. Todos aqueles que colocam fake news na cabeça, notícia falsa, afastados da igreja, mas não de Deus, eles sofrerão humilhação. E quando ele for clamar a Deus pela alguma coisa que está acontecendo, simplesmente Deus não vai ouvir. Ah, mas Deus não ouve os seus servos? Como é que vai ouvir, irmãos, se quebramos a comunhão com o Senhor? Pastor, mas esse discurso é bem pesado, né? É verdade, é pesado, mas é bíblico. Está escrito, irmão, sabe para quê? Para aviso meu e seu. Por quê? Eu digo para você, porque eu já estive nessa situação, afastado do caminho do Senhor, e eu clamava a Deus e nada acontecia, irmãos. É incrível. Eu clamava a Deus e nada acontecia. Parecia que Deus não estava me ouvindo, e era verdade, não estava me ouvindo mesmo não. Irmãos, olha o que o texto fala aqui. Você acha que ficou somente reservado a Joás isso? Vê os outras pessoas também da Bíblia. Vê quando Davi, ele deixou de ouvir a palavra de Deus. O que aconteceu com Davi? Deus perdoou Davi, né? Com Batseba, na morte,
né, do marido de Batseba. Deus perdoou Davi quando ele orgulhosamente foi contar o povo. Deus perdoou Davi, não perdoou? Mas a consequência não veio. Com Batseba veio o filho, mas o filho morreu. Lá, quando ele contou o povo orgulhosamente, para mostrar o seu poder, mas o poder não era dele, o poder era de Deus. Pessoas morreram. E aí? Não é verdade? Isso tudo, irmãos, as pessoas não podem criar uma notícia falsa na cabeça, um fake news, dizendo que podem estar afastados da igreja, mas não de Deus. Porque é impossível estar afastado da igreja e estar de bem com Deus. É impossível. Esses crentes aí que tem aí, os sem igreja. Ah, não preciso ir para a igreja. Tem até um livro, né? Um livro aí, os crentes sem igreja. Eu não preciso ir para a igreja porque eu ligo a televisão em casa, eu faço meu devocional em casa, eu faço minha leitura da Bíblia em casa, eu coloco lá na televisão e tem pregação, coloco no YouTube e vejo as pregações, e não preciso. Então, se a pessoa não precisa, então por que Deus criou? Porque Deus instituiu a igreja nesse planeta que não merecia. Hein? Por que Deus instituiu? Porque Deus falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Deus falou, não deixai a nossa muita congregação como é costume de alguns. Por que Deus falou isso? Entendeu? Isso tudo, irmãos, é simplesmente a notícia falsa que rola no mundo gospel. Sabe qual é? Afastar da igreja, mas não de Deus. O maior fake news da história, irmãos. Então não caia nessa. Não caia nessa. Se você vê alguém que está querendo se afastar dos caminhos do Senhor, dessa igreja ou de outra igreja, né? Converse com essa pessoa e mostre na Bíblia que a decisão dela é totalmente errada. Uma coisa, né, é quando uma pessoa, eu vou para outra igreja. Uma pessoa está congregando na outra igreja, está tudo bem. E outra coisa, simplesmente a pessoa deixar de ir para a igreja para ficar em casa. Deixar de ir para a igreja para andar com gente que não presta. Não é verdade? 1 Coríntios 15, 33 fala: olha, não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. É por isso que eu falo, irmãos, olha, tome cuidado com quem você anda, com quem você fala, com quem você compartilha suas coisas, seus segredos. Tome cuidado. Porque existem muitos crentes que se desviaram dos caminhos do Senhor simplesmente porque passou a confiar mais em gente do mundo do que em gente da igreja. Entendeu? Muitas pessoas que se encontram nessa situação. Isso realmente é triste. E como o versículo fala aqui, irmãos, ninguém mesmo consegue prosperar longe dos caminhos do Senhor. Amém? É o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, a gente, no versículo 21 e 22, fala da terceira consequência de uma pessoa, né, que vem sobre a vida daquela pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor. Diz assim: e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porque matou o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. Então a terceira coisa, irmãos, que mostra consequências que vem na vida daquelas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, que colocam na cabeça, afastado da igreja, mas não de Deus. Irmão, sabe o que é? É a falta de consideração para com os servos de Deus. A falta de consideração para com os servos de Deus e para com Deus também, porque mexeu com o servo, mexeu com Deus. Observe o que acontece, irmãos, é triste demais. Zacarias, sabe quem
é Zacarias aqui, como o texto fala aqui? Zacarias era o filho do instrutor, do conselheiro de Joás. Era o filho de Joiada. E simplesmente Zacarias se levanta para falar da paz do Senhor, para os reconduzir a Deus, para mostrar o pecado que eles estavam cometendo contra o Senhor e que eles não iam prosperar, porque não prosperam de maneira nenhuma. Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, eles não conseguem prosperar exatamente nada, mas conseguem simplesmente viver ali, ver uma ilusão. O que Joás fez? Matou. Isso é triste, né? Simplesmente Joás fez o quê? Mandou matar o cara. Agora, pense numa consideração, né? Pense numa consideração. Mandar matar um cara que durante anos, que salvou a vida dele, porque a Thalia queria matar. E se tivesse matado, ele não teria reinado. Que durante anos cuidou dele, orientou ele nos caminhos do Senhor. A retribuição que ele dá, sabe o que é? É mandar matar o filho dele. Simplesmente porque o filho dele, o pai dele morreu, o filho dele, como sacerdote, fez o papel de sacerdote, que é ir na pessoa e falar para a pessoa voltar para os caminhos do Senhor, só que ele não quis ouvir. Ele não quis saber. Mandou matar o cara. É triste, né, irmãos? É triste, né? O fato que aconteceu uma vez com um pastor foi que uma irmã da igreja, né, foi descoberta que ela estava em pecado. E o que aconteceu? O pastor, sabendo, foi conversar com essa irmã. Ó, irmã, a Bíblia fala isso, isso, isso. Você está em pecado, você tem que se arrepender, você tem que se reconciliar com Deus. Essa irmã simplesmente falou: eu não quero saber, não estou errado, eu estou em pecado de fornicação, não estou. Aí o pastor levou para a igreja, apresentou o caso para a igreja, o que estava acontecendo. A irmã foi excluída da igreja, porque não quis se restaurar com o Senhor, né? Não se arrependeu e não tem o que fazer, porque a Bíblia fala que tem que fazer isso, né? Uma pessoa que não quer saber de Deus simplesmente tem que ser excluída, não tem o que fazer. Aí passou um certo tempo, chegou uma carta do pastor. Qual era a carta? A irmã processou o pastor por difamação. Processou o pastor por difamação, por exercer o seu ministério. E o pastor teve que pagar 10 cestas básicas para a mulher. E o pastor pagou, pronto. Ela comeu que morreu para lá. Agora, você vê, irmãos, como é as coisas, né? Mas quando estava na igreja, precisando de orientação, aconselhamento, entendeu? Comunhão, almoço junto, estava bem. Mas depois que aconteceu isso, simplesmente desconsiderou tudo aquilo que havia vivido. Irmãos, é o que acontece, irmãos, aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, acontece isso também. Acontece isso, eles desconsideram simplesmente as coisas do Senhor, as coisas de Deus, os servos de Deus. É o que aconteceu com o rei Joás. Ele não quis saber. Ele não quis saber da beneficência, da bondade. Ele não foi grato pelaquilo que Joiada fez por ele. Simplesmente ele não pensou duas vezes. Ele quis matar, ele mandou matar o filho de Joás, o sacerdote Zacarias. Irmão, isso é triste, né? É triste você ver a que ponto aquelas pessoas
que estão vivendo longe dos caminhos do Senhor, afastados dos caminhos do Senhor, a que ponto as pessoas chegam. É incrível, irmãos. É triste você ver isso acontecer, é triste. É por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que cuida estar em pé, olha que não caia. Olha que não caia. É por isso que eu falo, irmãos, sempre ore a Deus e peça a Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero ser mais dedicado ao Senhor. Senhor, eu quero ser mais compromissado com o Senhor. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Senhor, a cada dia que passa, Deus, eu quero que a minha vontade acabe. Eu quero que a Tua vontade ela venha reinar na minha vida, e não a minha. Irmão, sempre peça isso a Deus. Que o desejo do seu coração, irmãos, e do meu sempre seja esse: de pedir a Deus para ser mais compromissado com Ele, de pedir a Deus para ser mais dedicado a Ele. E não somente pedir: Deus me abençoe, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. As pessoas fazem isso, né? Mas eu não vejo a pessoa falando: Deus, eu quero ser do Senhor. Eu quero passar as dificuldades com o Senhor, crendo que o Senhor está sempre comigo. Mas quando a pessoa chega nesse nível aqui de degradação, irmãos, na vida espiritual, realmente ele desconsidera tudo. Não tem consideração por mais ninguém. Eu conheço, irmãos, pessoas, eu nem sei se foram crentes, né? Mas um dia disseram que eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Eu era criança, né, ainda. Alguns já eram adolescentes, eu já sou um pai de família. Eu conheço muitos irmãos nessa situação, alguns já morreram. Mas eu conheço muito nessa situação, irmãos. Sabe? E é triste você ver, rapaz, mas quando eu era adolescente, servia a Deus, ia para a igreja, cantava no coral da igreja, apresentava teatro na igreja, tinha aquela comunhão na igreja. Lá no Nordeste a gente tinha a Umbrevasp, né? Tem até hoje a Umbrevasp, que é a União dos Jovens do Vale de São Francisco. Muito bom. Aqui tem a Conjob aqui, mas lá é a Umbrevasp. Muito bom, irmãos, um período muito bom. E muitos daqueles jovens que eu conheço, muitos deles não estão mais caminho do Senhor. E, irmãos, se encontram numa situação que você pode abrir a boca e dizer: esse homem nunca pisou na igreja. Que situação triste, né? Mas isso é o que, irmãos? Tudo isso são consequências daqueles que criam fake news na cabeça e falam: afastado da igreja, mas não de Deus. Eu estou afastado da igreja, mas não estou de Deus. Deus está sempre comigo. Mas onde é que está a prova? Mostra a prova. Mostra a prova que Deus está com pessoas assim. A Bíblia fala diferente. A Bíblia fala diferente. Fala que ele se afasta. Lá em Tiago capítulo 4, o que é que fala? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Por isso, irmãos, que a comunhão com o Senhor, ela é condicional. A comunhão com o Senhor, da nossa parte, tem que ser condicional, né? É condicional por quê? Porque Deus, ele nunca quebra a comunhão com a gente. Mas a comunhão que Deus tem para com a gente vai depender da gente também com Ele. Porque a gente sempre quebra a nossa comunhão com Deus, mas Deus nunca quebra com a gente. Que coisa incrível, né? Como Deus é misericordioso. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia nas nossas vidas. Amém? A quarta coisa, irmãos, consequência que vem na vida de uma pessoa que cria o fake news na cabeça, uma notícia falsa, afastada da igreja, mas não de Deus, a gente pode encontrar aí no versículo versículo 25. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e feriram-no na sua cama,
e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi. Porém, não na sepultura, não nos sepulcros dos reis. Irmãos, a quarta coisa aqui que acontece na vida daqueles que falam afastado da igreja, mas não de Deus, é que, irmãos, o fim para esta pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, que não quer mais ouvir a voz do Senhor, o fim dessa pessoa pode ser a morte. Isso é o que? Uma consequência. Você pega aqui, nós estamos aprendendo, né, na escola bíblica dominical, não, no escuro quarta-feira, que nós precisamos de sabedoria. A Bíblia fala. Mas essa sabedoria, irmãos, que nós precisamos, não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que vem de Deus, irmãos, o provérbio fala isso. Ela nos livra de muitas coisas, irmãos, de muitas enrascadas, né? De muitas enrascadas. Uma pessoa que tem a sabedoria de Deus, lê o livro de Provérbios, você vai enxergar isso. Se Joás, o rei Joás, irmãos, ele estivesse com o Senhor, ele não enfrentaria a guerra. Eu tenho certeza. E se ele enfrentasse a guerra, ele ia vencer, ele não ia perder. Porque mostra aqui na Bíblia as pessoas, os reis que foram para a guerra com o Senhor, com Deus. Mostra na guerra, mostra na Bíblia quem perdeu. Você consegue mostrar? Não consegue. Por quê? Porque todos aqueles que estão com Deus, ele vence. Amém. Todos aqueles que estão com Deus, ele vence. Mas todos aqueles que não estão com Deus, eles perdem. Foi o que aconteceu com ele. Olha que fim triste, né? Ele, no versículo 23, a gente observa: e sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Observa que coisa, irmãos. Os sírios foram lá, né, destruíram tudo, mataram os príncipes. Que príncipe foi esse, pastor? Aquele que se prostrou perante ele, né, e ele ouviu. Morreu todo mundo. Aí ele foi para a guerra, ficou ferido, né? Foi para a luta, ficou ferido. E o que é que aconteceu? Os servos dele, os próprios servos dele, pegou e matou ele, pelo que ele fez com os filhos de Joiada. Consequência, né, irmãos? Ele plantou uma coisa aqui, ele colheu aqui, né? Não foi o que aconteceu? Ele não matou? Ele foi morto por quê? Por ter deixado Zacarias vivo? Por ter ouvido a Zacarias, ele foi morto por causa disso? Não, ele foi morto porque matou. E qual era a consequência que poderia vir na vida dele? Simplesmente a morte. Mas se ele tivesse sabedoria, irmãos, ele estaria vivo, ficaria vivo, seria um grande rei, seria um rei que seria sepultado quando morresse entre os reis, mas nem isso ele foi. Diferente de Joiada, né? Um homem tão honrado que foi sepultado entre os reis, mas ele não. Que coisa triste, irmãos. Então, irmãos, eu conheço, morreu já, né? Esse amigo já faleceu, espero que esteja com o Senhor no céu. Mas ele era uma pessoa bem ativa na igreja, não na igreja batista, era da igreja Assembleia. E é uma pessoa bem ativa na igreja e tal. E aí conheceu uma menina, se deu os caminhos do Senhor, se
desviou, não quis saber mais, pá. E o que é que aconteceu? Eles iam para o rio, lá em Petrolina. Ele, a mãe, o pai e mais 3 irmãos. Ele vinha dirigindo, irmãos. Ele vinha aqui, quando ele virou, levou uma cacetada, o carro, um F4000 bateu. Incrível, irmãos. Incrível. O carro ficou arregaçado. Das 6 pessoas que estavam no carro, só ele morreu. Das 6 pessoas que estavam no carro, só ele morreu. Que coisa, né? A gente fica pensando, né? Será que Deus levou ele? Né? Será que Deus quis levar ele ali porque ele já estava numa situação de escandalizar o nome do Senhor? Pode ser. Pode ser. Que isso pode acontecer, irmãos. Pode acontecer que um servo de Deus tenha a sua vida abreviada por simplesmente desprezar Deus. Porque nós não somos daqui. Nossa casa é no céu, não é daqui, né? Então, essas coisas podem acontecer. É por isso, irmãos, que o nosso clamor a Deus, nosso desejo para com Deus, ó Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, perdoe os nossos pecados. Ó Deus, me ajuda, ó Pai. Eu quero estar sempre na casa do Senhor. Eu quero estar sempre dedicado ao Senhor. Eu quero estar sempre com os irmãos. Eu quero estar sempre em união. Eu quero ser um servo compromissado com o Senhor. O nosso clamor tem que ser esse, irmão. Tem que ser esse. E nós temos que ajudar aqueles irmãos que se encontram nessa situação e simplesmente arrancar essa placa, essa coisa que foi implantada pelo diabo. Isso é coisa do diabo, isso não é de Deus. Afastado da igreja, mas não de Deus. Isso é uma publicação diabólica, irmãos. Isso não pode acontecer. Ninguém pode, é impossível estar afastado da igreja e de bem com Deus. É impossível. Amém? Irmãos, que Deus ele nos abençoe sempre e que o nosso desejo seja sempre de fazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus, a Tua palavra, Pai, ela é maravilhosa, ela nos alimenta, ela nos fortalece, Pai. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, porque nós não merecemos, ó Deus, estar aqui.